Estamos no ar com mais um boletim para a gente falar sobre nova alta da soja em Chicago. É um movimento que começou ontem, depois da divulgação do relatório, né? Ontem foram dois relatórios importantes, um de estoque e outro de área plantada nos Estados Unidos. O estoque, no final das contas, teve aí menos impacto que o de área. No entanto, a área para soja lá nos Estados Unidos veio menor do que o mercado estava esperando. Isso acabou dando um certo fôlego para um movimento de alta lá em Chicago, que teve uma continuidade na sessão de hoje. E mais do que isso, tem notícia nova em relação ao clima. Mas quem vai explicar melhor para a gente todo esse contexto que fez com que Chicago acabasse encerrando aí com altas de 2 dígitos hoje lá para a soja, principalmente, é o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado. Está aqui o Luiz Fernando com a gente. Bem-vindo, Luiz. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Quais foram os fatores que estão aí adicionando um gás, um novo gás para os preços da soja em Chicago, Luiz, principalmente no dia de hoje? O que você conta para a gente? Seja bem-vindo. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, o mercado ele deu continuidade ao movimento que a gente percebeu aí, que começou ontem, né, após o relatório de área plantada americana. Esse é um relatório muito importante, é muito esperado pelo mercado, né, porque normalmente ele traz ajustes frente àquele relatório de março, que é o relatório de intenção de plantio, e dessa vez não foi diferente. A questão é que o ajuste positivo que era esperado na área de soja, ele era maior, e ele veio menor do que o esperado, né? A gente esperava aí um ajuste de mais ou menos uns 500 mil hectares a mais de área semeada nos Estados Unidos, até porque o plantio evoluiu muito bem, a gente sabe que o clima foi positivo ao longo de toda a semeadura e tal, e isso abriu espaço para um aumento maior de área de soja. E a verdade é que o ajuste foi pequeno, foi bem restrito, digamos assim, em torno de 150 mil hectares, o que pegou o mercado aí de surpresa de alguma forma, né? Porque o mercado esperava um aumento ainda maior na área, e isso deu força para Chicago, né? E hoje, principalmente, além dessa questão desse movimento que começou ontem, a gente teve uma mudança aí no panorama climático aí para os Estados Unidos. Os próximos 14 dias, as próximas 2 semanas, elas devem ser de um clima um pouco mais seco, até uma umidade baixa em alguns estados importantes aí. Então, a soma desses dois fatores aí, uma área um pouco menor do que a esperada e esse clima um pouco mais seco, né, nesse momento, trouxeram aí um ambiente positivo para ajustes em Chicago. Só para a gente entender a importância dessa previsão nesse momento. São 2 semanas para frente, onde a soja começa a entrar aí no período de florescimento. A gente viu, se eu não me engano, no último relatório de acompanhamento de safras, algo em torno de 14% já da safra em florescimento. Já é um ponto crítico, um momento crítico, ou é mais especulação por enquanto, Luiz? Não, é especulação ainda, Alexandre. Como eu falei, a gente teve um plantio que foi finalizado dentro da janela ideal. O clima foi positivo aí ao longo de todo o mês de junho, de todo o mês de maio também, para o plantio e para o desenvolvimento inicial das lavouras. A gente tem um nível bom de lavouras em boas e excelentes condições, 71%, que é bem acima do ano passado, por exemplo, nessa época era em torno de 54%. E eu diria que, por enquanto, é especulação, né? É muito cedo ainda para definir produtividade, a gente está recém no início da safra. Então, qualquer problema que a gente tem agora, claro, se ficar um mês e meio sem chuva, aí é outra questão. Mas 14 dias, uma semana aí com umidade baixa, é importante dizer, não quer dizer que vai faltar completamente chuva. A gente vai ter chuva, ela vai ser abaixo da média, aí, abaixo do normal para essa época. Então, isso preocupa um pouquinho, mas como eu disse, é mais especulação. Qualquer problema que a gente tem agora, nesse primeiro momento da safra americana, ele é contornável aí se o clima melhorar mais à frente. A preocupação com a produção, com a oferta americana, se justifica, Luiz, nesse momento? Eu acho que ainda é cedo, né? A gente sabe que a oferta americana, que a safra americana não vai ser recorde esse ano, isso a gente já trabalha com isso, até porque a área não vai ser recorde também. Então, é tudo especulação agora, né, Alexandre? A gente sabe que a safra, se tudo correr bem, vai ser em torno de 113, 114 milhões de toneladas. Se tiver alguns probleminhas, vai cair um pouco. Então, eu diria que nesse momento ainda é especulação. O mercado já trabalha com uma safra menor americana com relação ao recorde já atingido, maior que no passado, naturalmente, porque a gente teve problemas importantes ano passado, mas essa safra de 112, 113 aí já está precificada e nesse momento é especulação climática.
Ano passado fechou com menos de 100, né? 99, 98, né? Isso, 97, na verdade, 97. 96,7, isso. Aham. Enfim, já teve uma safra pequena no ano passado e eles precisam produzir esse ano. Isso deixa o mercado mais tenso, ou pelo menos o mercado climático mais à flor da pele. Aí, a gente pode dizer isso, Luiz? Exatamente. Como a área não vai ser uma área recorde, né, a gente abre espaço aí para os problemas climáticos trazerem problemas de produção maiores, né? A gente tem já uma produção menor esperada e se o clima não ajudar, a gente pode ter aí uma quebra enfim, daqui a pouco se aproximar dos 100 milhões. Acho muito cedo para falar nisso ainda, de novo, repetindo, mas agora a gente, com certeza, daqui para frente, o mercado climático americano ganha força, como de costume, né, após o plantio, e a gente deve ter bastante volatilidade para Chicago. Quer dizer, começou o mercado climático nos Estados Unidos, vamos prestar atenção no que vai acontecer aí nos próximos dias, portanto, e os impactos disso, obviamente, para a produção por lá. Agora, isso já está meio que medido, ou pelo menos já repercutiu em Chicago, mas tem fôlego para levar um novo patamar de preço à soja? O que você acha? Eu acho que só o mercado climático, por enquanto, não. Como eu falei, ainda é muito cedo até para qualquer definição de produtividade. Mas, claro, se na próxima semana a gente tiver mais 14 dias de clima ruim, o mercado vai continuar sustentado, pode testar os 9 aí, até mesmo essa semana pode testar os 9. Mas eu acho que para fincar o pé no patamar novo, que seria o patamar acima dos 9, a gente precisa dos problemas climáticos e do aumento das compras chinesas. A gente já teve um mês de junho melhor de compras chinesas, né? A China voltou a comprar volumes um pouco maiores ao longo do mês de junho, as tensões entre Estados Unidos e China caíram, a gente tem um ambiente um pouco melhor, só que a gente precisa realmente que a China continue comprando e aumentando suas compras, que é o normal a partir do segundo semestre, de soja americana, para o mercado realmente fincar o pé em cima de 9 e realmente ter sustentação para trabalhar assim nesse patamar nos próximos meses. Muito bem. Coisa que a gente não está vendo acontecer, né, Luiz? A demanda ainda é da mão para a boca, enfim, a China evita comprar grandes volumes, até como estratégia, eu imagino, né? Não só por falta de necessidade, mas por estratégia de negociação mesmo. Exatamente. A China continua demandando aí o máximo possível da soja brasileira nesse momento, embora nossos prêmios já estejam caros, digamos assim, para o mercado internacional. Nossa soja está mais cara que a soja americana hoje, mas a China vai demandar aí o máximo possível de soja brasileira ainda nas próximas semanas, nos próximos meses. Ela já comprou o grosso, digamos assim, né? A maior parte ela já adquiriu. Agora os volumes começam a cair gradativamente. A gente deve ver, principalmente a partir da entrada da safra em setembro, a China migrando, né, a sua demanda para os portos americanos, se de fato as tensões continuarem calmas, digamos assim, ou mais tranquilas, e a China continuar aí com a ideia de tentar se aproximar, ou pelo menos talvez honrar o acordo comercial assinado em janeiro desse ano. Essa força da compra chinesa se reflete, por exemplo, nos números de exportação que a gente está vendo. Hoje saiu o relatório do SECEX, né, de exportação brasileira, e a soja está vindo aí com 13,7, quase 13,8 milhões de toneladas aí, um número que até surpreende na altura do campeonato, não? Já estamos em junho já, né? É verdade. Normalmente, a partir de junho, nossas exportações começam a cair um pouco mais acentuadamente, né? Mas isso nos mostra que a China continuou comprando muita soja brasileira em junho. Esses 13,7 aí que o SECEX indicou é inclusive acima dos 12 milhões que estavam indicados lá no line-up, que foram indicados ao longo do mês aí para embarque nesse mês. E então realmente surpreende. A gente já tem 7 milhões aí registrados para embarque em julho. Esse volume até pode crescer um pouco mais, que é mais que o ano passado. Foi em torno de 5,5, se não me engano. Então, isso mostra que a demanda chinesa ainda está estacionada por aqui e vai continuar demandando soja brasileira enquanto puder. Muito bem. Bom, então, temos essa expectativa com o clima e com a volta da demanda chinesa para orientar o embalo que os preços podem ter. E no Brasil, Luiz, o que a gente tem que observar nesse momento? Bom, esses fatores, obviamente, são fundamentais, né? Chicago ainda agora trazendo esse suporte também para preço, que a gente já tinha isso em cima dos prêmios e também do câmbio, e o principal, de novo, câmbio, né? O câmbio deve continuar muito volátil, a gente tem muitos fatores que influenciam o câmbio, né? Essa questão do coronavírus ainda continua como pano de fundo, como principal fator aí para todos os mercados, e não vai ser diferente no resto do ano, a gente vai continuar aí como esse sendo o grande fator aí para o mercado mundial aí em todos os níveis. Então, a gente tem que acompanhar o câmbio. O câmbio ele vai continuar ditando o ritmo da soja, embora, né, ditando o ritmo dos preços,
embora a gente encontre agora suporte também em Chicago, né, se aproximando dos $9, e os prêmios, que embora tenham recuado nessa semana, até porque Chicago subiu, né, subiu bem aí nos últimos dias, eles continuam firmes e a tendência continua de firmeza e de valorização para os prêmios brasileiros aí para os próximos meses. Só contribuindo aí com a sua análise em relação ao dólar, hoje a gente teve uma queda de quase 2,4% aí do dólar, uma queda forte, né, voltando para casa dos 5,30 e 5,31 nesse momento. Ou seja, o dólar começa a ser fator importante de observar, mas ele também não é aquele dólar forte que deixa a soja brasileira competitiva, né? Exato. A questão é que o dólar pode ir para qualquer lado, né? É verdade. Percebeu isso nos últimos meses, né? E foi um movimento de hoje só esse, né? Exato. Ele corrigiu também uma alta recente também que a gente teve no câmbio. Então, é importante acompanhar o dólar, é óbvio, ele é fundamental. A gente espera muita volatilidade daqui para frente, ou a manutenção dessa volatilidade que já vem há um bom tempo, né? Mas eu diria assim, que eu acho que dificilmente a gente vai ver o dólar trabalhar abaixo de 5. Até pode, a gente já viu esse ano de novo ele trabalhando aí abaixo de 5, mas eu acho que como o cenário daqui para frente, principalmente com relação ao coronavírus, a retomada da economia mundial, entre outros fatores aí importantes, ele é muito nebuloso, né? É muito incerto. Normalmente o câmbio, em um ambiente incerto assim, ou nebuloso como esse, ele costuma ficar sustentado, né? Num patamar alto. Então, eu não acredito que vai ter espaço para a câmbio trabalhar abaixo de 5. Eu diria que esse 5,30 que a gente vê hoje, 5,30, 5,40, deve ser um patamar médio aí para os próximos meses, mas naturalmente a gente vai ter momentos de dólar mais baixo que isso, momentos de dólar mais alto, dependendo das notícias. Então, é importante o produtor, aí, principalmente, que ainda tem alguma soja para vender, ou até para 2021, que ele pode fixar um pouquinho mais, ele ficar atento a esses movimentos mais drásticos aí, porque a gente pode ter, daqui a pouco, um dólar subindo aí 2, 3%, indo para 5,50%, e um Chicago ajudando, e um prêmio ajudando, e que a soja também vai subir naturalmente aí, vai voltar a bater recordes aí no Brasil. Muito bem. Ficar atento a essa questão, porque o restante da soja da safra velha que está por aqui ainda para ser comercializada é muito pequeno, né, Luiz? E vai ser disputado pelo mercado interno, né? Não tem mais espaço para exportação, você acha? Exato. Eu diria assim, a gente deve ter em torno de 10% de soja na mão do produtor ainda, no Brasil. Boa parte, né, esses 90% já está na mão da indústria e das trades, boa parte já foi exportada, boa parte já foi esmagada, e eu diria que esse restinho de 10% aí, a maior parte dele vai ser vendida para a indústria brasileira para ser esmagada, a maior parte. A pauta de exportação ela já está sendo esgotada, digamos assim. Naturalmente, a gente vai exportar alguns volumes ainda até o final do ano, mas eu diria que esse restinho de soja aí, ele vai ser disputado porque a oferta brasileira, isso já é certo, ela vai ser muito restrita no final do ano, e isso tende a trazer suporte para o preço aí, principalmente nos últimos meses do ano de 2020. Mas você abriu aí a possibilidade do produtor continuar a venda da safra de 2021, né? Embora já esteja bem vendida a safra de 2021, a gente nunca viu aí, nessa época do ano, 35%, 40% de soja vendida, como a gente tem hoje. Embora a gente tenha realmente esse volume já bem comprometido e naturalmente o produtor tem menos interesse, ele está bem capitalizado, ele vendeu bem a soja disponível, ele está vendendo bem a soja futura, ele naturalmente tem que continuar de olho para aproveitar esses momentos positivos, como eu falei, que pode ter câmbio, pode ter Chicago e pode ter prêmio, para fechar um pouquinho mais de volumes. Mas ele já está realmente com uma boa parte da renda dele para 2021 já garantida, né? Tá bem protegido, ele fez um hedge da maneira correta, eu diria. Então, mas ele deve continuar aproveitando aí os momentos que o mercado pode trazer. Muito bem. O Neto de Goiânia, ele faz uma pergunta para você. Eu vou ver se eu consigo entender a pergunta dele aqui. Vamos lá. Como você vê o cenário com essa alta em Chicago? Isso pode... enfim, ele fala que pode... leve, baixa, enfim, mas eu estou entendendo da pergunta dele o seguinte, como você vê essa alta em Chicago, se isso pode, de alguma forma, forçar a venda dos produtores americanos, que aparentemente estão lá meio parados ainda, e essa entrada do produtor americano no mercado, se isso pode, pelo menos, limitar um movimento de alta mais forte. Eu diria que não, eu diria que o produtor americano, tudo bem, ele vendeu menos, ele tem um estoque ainda para 2021,
2020 na mão, 2021 está pouco comprometido ainda, até pelas incertezas que tem, mas eu diria que não tem essa força aí, se o produtor voltar a vender, não tem deve não ter essa força para impedir uma valorização maior em Chicago. Eu diria que fundos especuladores eles têm um peso maior nesse sentido em Chicago, e aí a gente vai olhar para o mercado mundial, entre outras coisas. Então eu diria que não há um risco. Eu acho que o mercado ele vai reagir aí, principalmente frente a essa demanda chinesa, se continuar acontecendo, né, pela soja americana, e principalmente frente a esse mercado climático que a gente está entrando agora. Tem uma outra pergunta aqui que é sobre a venda da soja que está na mão do produtor. O João Neto ele quer saber o que ele faz com a soja. Ele já trava agora para final do ano ou espera para ver o que vai acontecer com os preços? É uma pergunta boa, né? Uma pergunta bem fácil de responder, mas como eu falei, como a gente tem um panorama positivo para prêmio e talvez para Chicago, né? Porque a gente está no mercado climático, e o terceiro fator é câmbio, que eu entendo que vai continuar firme aí pelos próximos meses, eu diria que sim, a gente tem oportunidades de ter preços melhores, principalmente no final do ano, juntando esses três fatores e juntando um quarto fator, que é fundamental também para o mercado brasileiro, que é a oferta baixa, que a gente vai ter no final do ano. Isso, como eu falei, já é certo que a gente vai ter uma oferta pequena no final do ano, então isso também pode ser um outro fator que pode ajudar o preço a continuar sustentado. Não quer dizer que no meio do caminho a gente não possa ter momentos de ajustes negativos nos preços, é óbvio que eles podem acontecer, mas eu diria que a tendência para o final do ano, principalmente com relação à oferta brasileira e aí vendendo para o mercado interno, ela é positiva para preços. Eu acho que eu entendo a pergunta dele, porque tem o custo de carregamento até lá dessa soja, né? Ou ele já acerta a vida dele de uma vez, ou ele carrega essa soja até lá para tentar ver um número que ele não está conseguindo nesse momento. A preocupação é pertinente, eu imagino. No entanto, ele tem ferramentas para se proteger. Ele pode vender agora e participar da alta lá na frente, né, Luiz? Exatamente, ele pode utilizar o mercado futuro, tanto para Chicago como para câmbio também, né? E aproveitar isso. Realmente, a questão do carregamento é óbvio que é um fator importante, mas nesse sentido, cada caso é um caso, né? Cada produtor tem uma maneira aí, ou tem um custo em cima disso, né? Alguns têm armazenagem própria, outros não, enfim. Então, cada caso é um caso. Obviamente que se o teu custo de carregamento for muito grande, os preços são excelentes agora. A gente teve ontem, de novo, o preço brasileiro batendo recorde para o mercado disponível, 117,5 nos portos, 110 no interior do país, 105 em alguns lugares um pouco mais distantes. Então, são preços excelentes. Assim, a gente nunca viu esses preços nessa época do ano. Então, por esse lado, olhando para esse lado, se o custo de carregamento for muito grande, realmente o momento ainda é favorável para se negociar, porque, de novo, a gente está atingindo preços recordes no mercado brasileiro. Legal. Tem que fazer as contas, então, e, enfim, ter cuidado, principalmente para não errar muito. Tá certo que acertar o alvo é difícil, mas ficar muito longe do alvo também não é bom, né, Luiz? Vamos tentar ficar ali pertinho do alvo, né? E o produtor, assim, acertar na mosca, ele não tem que buscar isso, tá? Isso é impossível. Vai acertar uma vez na vida na mosca. Mas esse ano ele acertou muito na comercialização, porque ele fez uma média crescente de vendas ao longo de todo o ano. E não quer dizer porque ele vendeu lá a 95 em determinado momento e depois a soja foi a 105 e ele vendeu a 105 que ele errou. Não, ele acertou, ele foi garantindo ao longo desse tempo a venda, foi aumentando o preço médio, porque esperar para acertar sempre na mosca, esquece que isso não vai acontecer. Se acontecer, é uma coisa bastante rara. Então, eu diria que não é a estratégia certa, e eu diria que a estratégia correta foi o que o produtor brasileiro fez esse ano, que foi vender de forma escalonada, participar do mercado em momentos positivos para ele, e é isso que ele fez, e eu acho que ele acertou bastante nesse ano. Legal. Luiz Fernando Gutierrez, meu amigo, obrigado, viu, pela participação e volte sempre. Obrigado, Alexandre. Um abraço, até a próxima. Valeu, um abraço. Tá aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, conversando com a gente, analisando aí as questões relacionadas ao preço em Chicago, a formação de preços aqui no Brasil, a negociação de safra nova, enfim, todos os aspectos sendo colocados aqui na mesa para te ajudar na hora de definir, de entender o que pode acontecer, principalmente em relação à sua comercialização. Da porteira para dentro, a gente já sabe que você tem aí bons resultados. Vamos aos números, vamos ver lá na Bolsa de Chicago como encerraram as cotações. Você vê aí o julho, 8 dólares e 93 centes por bushel, fechou com alta de 9,5 pontos. A alta maior para agosto, 8 dólares e 91 centes por bushel, 12 pontos mais 75. Setembro,
$8,91 por bushel, 14 pontos mais 25 de elevação. E o novembro, quase 17 pontos de alta, $8,99 por bushel, encostando ali nos $9 por bushel, que é o patamar que o Luiz colocou aqui para a gente de preço que pode ser alcançado e ficar sustentado aí lá nos Estados Unidos. Vamos aos preços do milho. Milho também subindo bem. Julho, $3,48 por bushel, 9,75 de alta. Setembro, 3,50, 9 de alta. Dezembro, 3,60, 10 de alta. Março de 21, $3,71 por bushel, 10 pontos mais 25 de elevação. Vamos ao trigo, que também fechou de forma positiva hoje. Julho, $4,98 por bushel, 8,75 de alta. Setembro, $4,98, 7 de alta. Dezembro, os mesmos 7 pontos de alta aí, a $5,06 por bushel. E o março de 21, $5,13 por bushel, também quase ali nos 7 pontos de alta. São os números de fechamento do mercado lá em Chicago nesta quarta-feira. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques, notícias, cotações sendo atualizadas para você aqui no Notícias Agrícolas, para que você continue sendo o produtor mais bem informado do Brasil.